Olá pessoal, olá mundo, olá Brasil, espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Literacy, ou melhor, Literacy Podcast. E toda semana eu e um convidado debatemos sobre algum livro, alguma obra literária. Essa semana temos mais uma amiga minha, né? Tô fazendo todo o meu hall de amigos, que não é muito, mas enfim, que se chama Amanda Sorge. Olá, Amanda! Oi, gente, tudo bem? Olá, Brasil, Londrina, mundo, como vocês estão? Pra quem não conhece a Amanda, vocês podem encontrá-la facilmente nas redes sociais. Amanda @AmandaSorge. A Amanda, ela deu aula comigo no cursinho também. Começamos junto, acho que eu já tava lá um tempo quando você já entrou, tava né? lá há alguns anos, sou mais nova. Dividimos tablado por um tempo, demos muitas aulas de literatura juntos. E não colocar nesse projeto seria muito egocentrismo meu. E pra falar um pouco hoje, a Amanda escolheu um livro, só que antes disso, Amanda, quem é você, né? Academicamente falando, suas formações e tudo mais. Conta aí um pouco. Academicamente falando, ele forçou a barra pra mim, né? Vamos ver se eu tô à altura desse academicamente falando. Bom, sou professora de literatura e redação em Londrina e região, trabalhei com o Caio no cursinho, né? Igual ele já disse. Trabalho em cursinho pré-vestibular, trabalho com ensino médio, ensino fundamental. E além disso, eu também sou formada em Direito, né? Eu tenho formação em Direito pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, e hoje, atualmente, eu faço mestrado em Direito também. Então, acho que essa é a parte acadêmica, é isso aí. Bom, então deu tudo certo com esse livro, né? Porque eu acho que ele tem um discurso bem ali do direito, né? Um discurso jurídico implícito, não fala da questão da greve e tudo mais. Para nossa conversa de hoje, para o nosso bate-papo, a Amanda escolheu um livro que chama Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco. Guarnieri. É italiano, Guarnieri, tem que fazer a mãozinha. Vocês fizeram a mãozinha porque a gente fez. Eu não falo italiano. Não parlo italiano. Mas como seria? Seria Gianfrancesco Guarnieri? Gianfrancesco Guarnieri. Isso mesmo, pessoal. E é um livro muito famoso. Ele já teve as suas várias adaptações. Virou filme, inclusive. Filme, inclusive, que... Claro que se você assistir hoje, você não vai gostar, talvez, tanto da atuação dos... No filme, porque ficou datado, né? Mas na época foi uma boa adaptação e tudo mais. E pra falar um pouco desse livro do Gianfrancesco... Vamos chamar ele de Gian, mais fácil. Eu acho muito mais tranquilo. Íntimo. Sim. Ele já morreu, tá, pessoal? Não está vivo. Ele nasceu no dia 6 de agosto de 1934 na Itália. E é por isso esse nome italiano. Só que morreu em 2006. Ele morreu com 71 anos. E ele foi muito bem recebido pela crítica. Inclusive, quando a nossa edição do livro, que é da editora Civilização Brasileira, tem várias críticas falando sobre essa peça que nós escolhemos. E você vê altos elogios em relação à escrita do autor. Quando ele publicou esse livro, ele tinha escrito 2 obras. Ele tinha, se não me engano, em torno de 25 anos, alguma coisa assim. E essa obra em si foi ensinada em 1958, tá? Só que eu acho que o reconhecimento dele não é só pela obra, mas especialmente por ele fazer parte de um grupo que se chama o Teatro de Arena. O Teatro de Arena foi fundado em 1953 com o propósito de ser um teatro mais alternativo, que resgatasse muito mais o caráter nacionalista, né, brasileiro, o palco brasileiro, que ia em contra, né, em oposição, na verdade, ao tipo de teatro que seria praticado pelo teatro brasileiro de comédia, que era um repertório muito mais internacional, luxuoso, e que, de certo modo, tinha suas influências europeias também. Bom, nesse momento, e aí a gente vai ver que o Teatro de Arena chama atenção de ambos os lados, tanto de um grupo mais conservador, quanto de uma sociedade mais da sociedade artística, que vê como plano de fundo a questão de operários, a favela, o que até então não era tão recorrente. E a gente estava até conversando aqui agora há pouco, Amanda, como que essa peça é bem brasileira. Então, essa peça, por abordar a questão da favela na década de 50, ela traz uma leitura bastante da nossa realidade. Então, ela vai discutir o movimento operário, e aí a gente tem facetas do movimento operário no Brasil, e a questão da vivência na favela. Então, a temática que é trazida é bastante brasileira. O livro, inclusive, se chama Eles Não Usam Black Tie. E aí você fala, nossa, por que tem esse nome? É só porque a pessoa nasceu na favela e aí não usa roupa de luxo?
Não. Na verdade, o Eles Não Usam Black Tie faz referência a um samba que acompanha toda a obra, e esse samba tem essa expressão nele, né? Eles não usam black tie. Então a gente tem vários elementos aí de brasilidade, tanto a questão do samba, quanto a questão de abordar o cotidiano da favela, e tudo isso contribui para a importância e a grandeza da obra. O perfil de personagens também, que você vê que são bem típicos brasileiros. Sim, a Dona Romana, ela é sensacional. É a mãe brasileira, pessoal. É uma mãe brasileira. Ela retrata, assim, perfeitamente. E a questão da linguagem também. Você vê até uma linguagem que foge muito, né, da norma culta, da língua portuguesa, propositalmente. E, além disso, é uma obra que a gente vê muito, assim, dessa oscilação de sentimentos. Então, ora causa dor, ora alegria, tristeza, alegria. Então, é uma peça muito boa. Só o final que eu tava comentando com a Amanda, que eu fiquei um pouquinho chateado, mas a gente fala... Eu achei ótimo o final, pessoalmente. Sobre o final. Só uma observação, o Caio conversou com vocês sobre o grupo, né, que chamava Teatro de Arena. O Teatro de Arena, inclusive, o Gianfrancesco, ele foi importante no Teatro de Arena, porque quando ele entrou, o grupo tava meio, assim, naqueles piores dias, né? E essa peça, Eles Não Usam Black Tie, ajudou em 58 a alavancar o grupo. E aí o Grupo Teatro de Arena foi se apresentando até a época da ditadura, né? Que aí a gente sabe que teve os atos institucionais que brecaram bastante a cultura no país. Falando em ditadura, tem uma observação importante. Como professor, eu tenho que fazer isso, porque sabe como é que é aluno. O grupo se chamava Teatro de Arena, mas não tem nada a ver com o Partido Arena, tá? Da época da ditadura. São, inclusive, bem diferentes um do outro. Inclusive, o Gianfrancesco, Caio comentou que ele é italiano, ele veio pro Brasil com 2 anos de idade só, e veio justamente porque os pais deles eram antifascistas e estavam bastante contrariados com o governo Mussolini lá na Itália, beleza? Sim. E antes de a gente começar a falar dessa obra, vamos lembrar em relação um pouco ao gênero que ela pertence. Ela já fez parte de várias listas de vestibulares. Esse ano, 2020, ela entrou na lista da UEL, inclusive, e faz parte, então, do gênero dramático. E aí, quando a gente pensa no gênero dramático, a gente tem que pensar que é um texto para ser apresentado. Então, o foco dele é a encenação. E aí, ele tem as rúbricas. Rúbricas? Como que a gente decidiu que ia chamar? Rúbricas. Que, então, nessas rúbricas, eu vou ter orientações da sonoplastia, da encenação, do palco, a questão das luzes. Eu tenho também, quando eu penso em gênero teatral, tem a questão de atos e cenas. Então, o ato é o conjunto de cenas, enquanto a cena ela é mais isolada, é menor e que é marcada pela entrada e a saída de personagens. E nesse momento também eu tenho que dar uma coisa muito importante, que quando eu penso numa peça teatral, e aí a gente pode pensar até no Gil Vicente, o foco na verdade é que a pessoa veja o teatro e se reconheça, se identifique com a peça que ela está vendo. Então acho que até por isso dessa seleção muito bem feita dos personagens da peça. É legal você ter comentado do Gil Vicente, que o Gil Vicente ele é conhecido no humanismo por ter feito um teatro de tipos, né? Então, os personagens deles representavam um coletivo. Você pega o Alto da Barca do Inferno, por exemplo, o sapateiro ele não tem um nome, ele não é o João Sapateiro, ele é o sapateiro, ele representa um grupo. Isso acontece um pouco aqui no Eles Não Usam Black Tie também. Não que as personagens não tenham um nome, elas têm, Tião, Otávio, Romana, tá? Mas tem esse apego pro coletivo. Até por ser um livro que vai tematizar a greve, que também é uma manifestação coletiva, né? Tem esse lado voltado para a coletividade, para a representação de um grupo. Então é legal esse paralelo com o Gil Vicente. Sim. Então começamos a falar sobre o enredo do livro. O enredo, na verdade, o foco narrativo se volta com o personagem Tião. O nome dele, na verdade, é Sebastião. E ele vai fazendo um filho, né? Quando descobre que a Maria está grávida, eles decidem casar em 2 semanas, né? Um noivado em 2 semanas e posteriormente o casamento. E o Tião, que assim vai ser chamado, né? O Sebastião, que o apelido é Tião, ele morou com os padrinhos por muito tempo, então ele não morou na favela, onde é o cenário de toda a obra. E ele vai morar lá depois de um tempo, já maior de idade, trabalhando na mesma empresa que o seu pai. E é daí então que a gente começa o enredo. Essa parte da empresa ela é importantíssima na obra, né? Então você tem ali o conflito da vida do Tião, que é o fato de que ele vai se casar em 2 semanas, que a futura esposa dele, a Maria, está grávida, ele está guardando um filho. E tem esse lado do pai. Então você tem esse conflito dele em relação à empresa, em relação ao pai. O que vai acontecer? O pai dele é sindicalista e o pai dele vai estar encabeçando o movimento grevista nessa fábrica em que ele e mais várias pessoas ali da favela trabalham. E eu chamo a atenção, pessoal, porque o Tião, ele não morou com o pai dele antes devido ao pai dele já ser um sindicalista
em outros contextos ter sido preso, passar vários perrengues, então ele foi morar com os padrinhos devido a essas situações, tá? Então o Tião, antes, né, disso, ele vivia com os padrinhos. Depois é que ele foi viver na casa do pai, né, que é nesse momento que a gente tá agora. E aí o que vai acontecer é que quando o Tião tá desesperado, porque vai ter um filho, precisa de dinheiro, precisa casar, precisa ser ali o arrimo de família, o pai dele vai querer estourar uma greve na fábrica para que tenha aumento salarial. E aí vai ter mais gente ali movida a essa greve, inclusive o Braulio, que é um outro personagem que vai encabeçar a greve, eles vão começar essa organização de greve. E enquanto isso o Tião vai ali se esvaindo da conversa de greve, por quê? Porque o Tião tem medo de ser grevista e perder o posto de trabalho. E aí a dúvida que o Tião cai é a seguinte: como que eu vou lutar para ter um salário melhor se essa luta pode fazer com que eu perca o único trabalho que eu tenho agora? Então ele vai se ver nesse conflito. E a decisão dele, que é a polêmica, é a tônica de praticamente todo o livro, é que ele vai resolver ser um fura-greve, ele vai resolver furar a greve do pai e vai gerar um conflito familiar, como você é de imaginar. E especialmente tomar essa decisão junto com seu amigo, que é o Jesuíno, que vai fomentá-lo, né, a furar a greve. E é então onde praticamente nós temos aí, acho que o maior debate da obra, né, a questão do coletivo versus a individualidade. Feito isso, acontece a greve e que ele acreditava que ela realmente não seria válida, que era desnecessária e não tinha crença na greve. Inclusive, ele nunca também vivenciou que era realmente uma greve. Em contraparte do seu pai, já era macaco velho, assim podemos dizer, na empresa. Então, eles sabiam mais ou menos eles sabiam o que era uma greve e sabia qual que era a função social de uma greve, que o seu filho, infelizmente, não acreditava. Então, e pensando sobre esse lado do coletivo, né, tem uma passagem do livro que eu selecionei aqui, que eu acho que ela mostra muito esse choque entre o individual, então você querer garantir o seu emprego, né, e o coletivo, você querer uma melhora coletiva. Eu queria só fazer um parêntese, eu entendo muito o drama do Tião, porque a gente sabe que hoje em dia as coisas, naquela época também, as coisas nunca foram fáceis, né? Então as pessoas têm realmente medo de perder o emprego. Mas o direito de greve, agora é a parte jurídica, ela sempre aflora, né? A especialista. Nossa senhora, a parte jurídica. Mas enfim, a gente sabe que o direito de greve ele é uma das únicas formas hoje em dia que o trabalhador tem de tentar ver uma mudança acontecer na sua realidade de trabalhador, né? E aí tem uma frase que o Braulio, que é aquele grevista que vai montar a greve junto com o Otávio, o pai do Tião, ele diz o seguinte, diz diretamente pro Tião, né? Não fica muito pior não, quando o Tião pergunta pra ele como é que ele ficaria se perdesse o emprego. Que o Braulio responde, não fica muito pior não, arriscar salário mínimo é o mesmo que não arriscar nada. E depois, todo mundo tem seus galhos pra quebrar. Ninguém ia aguentar muito tempo na greve, né? Tu quis agir sozinho, meu velho, e sozinho não adianta. Eu acho essa frase do Braulio sensacional e ela mostra mesmo como a luta coletiva ela tem que se sobrepor, né, nesse tipo de situação à luta individual. Porque individual, sozinho, você não consegue ter essa mudança no salário, né? E juntos eles poderiam chegar a isso. E durante todo esse caos, esse conflito que vai ter, nós temos a Romana. A Romana, na verdade, é meio que um equilíbrio da casa, né? Ela é sensacional, né? Ela coloca pano quente ali em todas as situações possíveis que tem ali de conflito e tudo mais. Só que a partir do momento que ele fura a greve, ele vai criar então um problema com o seu pai, que vai ser o Otávio. O que acontece? No final, quando nós temos oficialmente a greve e que ele chega... Aquela cena eu fico pé da vida com ele. Ele chega em casa como se nada tivesse acontecido. A Romana pergunta, ué, cadê seu pai? Ah, tá lá, né? Tá lá na greve. E na verdade, ele tinha sido preso. E ele foi totalmente covarde nesse momento, né? E a Romana pega suas coisas e sai de lá desesperada para soltar o marido. E quando o Otávio volta, e no momento que ele vai conflitar o Tião, nesse momento a parte me surpreende. Especialmente que o pai dele fala, então, te entendo, só que então você pega suas coisas e você sai da minha casa. E também a sua mulher, que é a Maria, que estava grávida, que ela... Maravilhosa, inclusive, a próxima fala dela. Ela morou na favela, a favela é tudo pra ela. E olha que nós não temos uma visão romantizada da favela aqui, tá, pessoal? Por favor. Só que ela vai chamá-lo de covarde. Fala assim, não, faz o seguinte, vaza. Lê aí pra gente, Amanda. Na verdade, eu não selecionei a fala da Maria, hein? Eu selecionei uma frase do Tião. A Maria vai olhar pro Tião e falar assim, por que você furou a danada da greve, Tião? E o Tião responde pra ela o seguinte,
Eu tive medo, Maria. Eu tive medo sempre. A história do cinema é mentira. Ele tinha inventado que ele ia ter um job no cinema. Eu disse porque eu quero ser alguma coisa. Eu preciso ser alguma coisa. Não queria ficar aqui pra sempre, tá me entendendo? Tá me entendendo? A greve me metia medo. Um medo diferente. Não medo da greve. Medo de ser operário. Medo de não sair nunca mais daqui. Fazer greve é ser mais operário ainda. Então, quando a gente tem essa fala, de um lado o Tião, que viveu com os padrinhos, lembra? Ele não viveu na favela a vida inteira. Então, de um lado o Tião querendo voltar para aquele conforto que ele tinha, e do outro a Maria, que sempre viveu na favela, e que diz que só sairá da favela se levar todo mundo. A dona Romana, o seu Otávio, o irmão do Tião, que é o Chiquinho, né? A gente tem esse choque de realidade. Então, o Tião novamente sendo individualista, assumindo uma postura individualista, e a Maria prezando pelo coletivo. Tem bem destacado esse medo que o Tião tem, não da greve, mas de ser operário, de levar uma vida de alguém que mora na favela, de ser um operário grevista, né? E por que ele fala que fazer greve faz dele mais operário ainda? Porque a gente tem um histórico de greves no Brasil ligadas ao operariado, né? Desde a primeira grande greve que teve no Brasil, que foi em 1917, a Greve Geral de São Paulo, os operários se concentram para realizar greve. Quem é do Paraná, talvez que esteja acompanhando a gente aí, sabe do histórico hoje em dia que a gente tem de greve nas universidades estaduais, nas escolas públicas, todas lutando por direitos, né? Então, na cabeça do Tião, fazer greve o tornaria ainda mais operário. E a Maria, pessoal, fala exatamente isso. Então vai para o Tião. Vai embora. Eu fico com o Tavinho, que é o filho deles, que iria nascer. Crescendo aqui, ele não vai ter medo. E quando tu acreditar na gente, por favor, volta. E então, nesse momento, é quando a Maria acaba praticamente abandonando o Tião e mostrando o seguinte: aqui nós crescemos unidos. E é exatamente o que acaba acontecendo, porque ela vai se unir à sua classe, ao seu povo, e ela é uma moça totalmente apaixonada. A gente vê em inúmeros momentos assim, ela muito apaixonada por ele, só que ela escolheu o seu povo e não o seu amor. Isso dá até um drama a mais, né, pra cena. Você tem ali todo mundo relegando o Tião, né? Então, primeiro o pai, o Otávio, que não se dirige a ele nem em primeira pessoa, né? Fala só em terceira no final. Depois a mãe, a dona Romana, que faz essa contemporização entre os membros da família. Ela fala, tem uma hora que ela olha pro Tião e fala: por que você furou a greve? Aí o Tião: pra não perder o emprego, aquela lá da gente sempre. Aí ela responde pra ele: e valeu a pena? Então ela não vai enfrentar ele, mas ela lança aquela fagulha ali, né? Então a dona Romana e depois a Maria. Então todo mundo vai ali mostrar a parte negativa da atitude do Tião. Amanda, teve algum outro fragmento que você gostou bastante do livro? Gente, tem uma coisa no livro que eu acho importante, que eu acho até irônico, né? Eu comentei com vocês que tem um samba que perpassa todo o livro, que é o samba do Eles Não Usam Black Tie. Se eu achar ele nos próximos segundos, eu lerei. Achei. O samba é o seguinte, não vou ler com voz de samba, porque eu não sei nem dançar samba, imagina ler com voz de samba. Canta aí, Amanda. Deus me defenda. Olha lá. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos as black ties. Esse nós não usa mostra como reproduz mesmo uma linguagem mais coloquial, né? Minhas juras são mais juras, meus carinhos mais carinhoso. Tuas mãos são mãos mais puras, teu jeito é mais jeitoso. Nosso gosta é muito mais, nós não usamos as black ties. Esse samba ele é cantado quase durante a obra inteira pelo Juvencio, que é uma personagem que é cantor, ele canta perto da casa de todo mundo. No final da obra, olha o que acontece com o pobre do Juvencio. O Chiquinho, que é irmão do Tião, tá ouvindo rádio e escuta essa música na rádio. E aí o Chiquinho diz o seguinte, a Terezinha, que é namorada do Chiquinho, pergunta: é o samba do Juvencio, aquele mulato das bandas do Cruzeiro. E aí vem o Chiquinho, ele tá chateado a beça, o samba tá com o nome de outro cara. Então o samba do Juvencio que ele fez ali pra favela, né, pensando na galera, foi meio que roubado, né, por uma outra pessoa. Então eu acho isso bastante... É algo sutil, não é o ponto central da obra, mas até nisso eles perderam, né? Eu acho essa parte interessante. É uma peça marcada cheia de tragédias, né? Quando a gente vai conhecer, inclusive a família, né, mano? Por exemplo, quando eu penso no casal Otávio e a Romana, eles têm o Sebastião, o Chiquinho, que é o irmão mais novo, né? Sim. E a Jandira, que morreu, só que a gente não tem muitas informações, doença, né? Morreu jovem. Jovem, a gente não tem muitas informações como que ela morreu e tudo mais. O irmão da Maria, e aí temos o noivado também que acontece, né? Esquecemos de falar dessa parte do noivado. E que o noivado, então, num primeiro momento ninguém sabe que ela está grávida, se não me engano, acho que só o pai do Tião, ele já desconfiava. Uhum. E depois no final a dona Romana fica sabendo pela Maria que ela está grávida. E naquele momento, ter um filho não estando casada era uma vergonha para a sociedade.
Só que não é só nessa parte que a peça vai romper aí padrões, pessoal. Especialmente quando a gente pensa em relação aos temas. Então tem o patrão, desculpa, que não aparece na peça. Só que ao mesmo tempo, o discurso do patrão tá na obra inteira. Está na obra inteira, especialmente muito ali, eu acho que no Tião, né, no Sebastião, sendo contra a greve. Eu tenho foco no povo, especialmente com a questão das gírias, a realidade da galera, assim, acho que podemos dizer. E temos algumas questões sociais no Brasil. Então a falta de condição salarial, que parece que não mudou muito, né? Todos nós sabemos sobre, bastante atual. Bastante atual, inclusive, ou seja, um salário muito baixo. E eu tenho a questão de oposição ideológica, especialmente marcado pela uma oposição de pai e filho. Quando a gente pensa em uma família, a gente pensa sempre em família unida. E aí, de repente, aqui a oposição se dá dentro de casa e entre um pai e um filho. E que nesse momento, o filho, inclusive, ele ignora a figura de um pai, especialmente naquele momento que, talvez hoje nem tanto, acho que hoje nem sempre o pai tem razão, mas naquele momento que as informações eram mais restritas e as pessoas mais velhas da casa eram sinônimos de saber, ele ignora isso para fazer algo totalmente individual. E o final dele é um final totalmente trágico, né? Porque ficou muito claro, então, você foi dar um de egocêntrico, você se fudeu, tá sozinho, não tem família, não tem mulher, não tem filho, não tem nada. Tem esse final, eu acho ele maravilhoso, né? Pessoalmente, eu falei do direito, né? Eu defendo o direito de greve, eu acho que é um direito importante para conseguir mudanças, né? E o Tião, ele vai contra essa possibilidade da empresa. Tanto que o pessoal ali, os operários da empresa, conseguem o aumento justamente por conta da greve. E o Tião, que se opôs, junto com mais alguns trabalhadores, acaba ficando ali meio que mal visto pelos colegas, né? Ele sofre também, tudo isso que o Caio falou, da mulher, do marido, do filho, ele sofre também dos outros trabalhadores da empresa. Então o povo olha pra ele com uma cara assim, como se ele estivesse só ajudando o patrão e tal. Mas lembrando que a gente entende a situação do Tião, né? Ele tá com um filho pra nascer, ele mora na favela, ele quer melhorar de vida e ele não quer perder o emprego. Esse medo de perder o emprego, todo mundo também tem, né? Então a gente entende o lado dele. Mas tem esse choque entre individual e coletivo aí, que acho que é o principal da obra, né? E, Amanda, fazer greve é legal? Fazer greve é legal, gente. Artigo 8º, artigo 9º, hein? Acho que é o 8º e 9º da Constituição Federal tá permitido fazer greve. Inclusive, tem na obra vários momentos em que o Otávio e o Braulio, eles vão tentar convencer a galera a aderir à greve. Essa persuasão pacífica para entrar em greve também é legal. Legal. É legal. E qual que é a função da greve, na sua opinião? Além de atrás dos seus direitos, mas você acha que tem alguma outra função? A greve, ela aparece como um instrumento importante para a união dos trabalhadores, né? Então, normalmente a greve ela é tocada por um sindicato, né? O Sindicato dos Trabalhadores, que vai tentar argumentar, vai tentar chegar num consenso com o sindicato patronal, que seria o sindicato do patrão, né? Do responsável pela fábrica, pela empresa, enfim. Então, a greve ela tem esse lado de luta por direitos. E o direito do trabalho, ele é mundialmente, né? Ele mundialmente tem essa faceta de ser construído por muita luta. Inclusive, foi numa greve no Brasil, na década de 60, que foi conquistado o direito ao 13º. Então, você que tem o 13º, isso é graças a uma greve lá na década de 60, não muito distante do livro, né? Então, tem esse lado de união de trabalhador, tem o lado de garantia de direitos e tem o lado de melhorar a legislação trabalhista, né? Até uma associação que pode ser feita aí com os dias de hoje é lembrar da greve que teve em 2017. Lembram disso? Que teve a greve dos caminhoneiros, depois começaram alguns movimentos de greve geral. Eles também queriam direitos trabalhistas, né? Em especial brecar a reforma trabalhista que foi aprovada no governo Michel Temer em 2017. Então acho que a greve ela é intimamente ligada à construção do trabalho, né? Um movimento coletivo. Então olha de novo o coletivo que tanto aparece no livro, né? Um movimento coletivo voltado à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E é importante lembrar, pessoal, porque a adaptação que teve... No livro não fica tão forte assim, falando da função dos policiais, agredindo e tudo mais. Em contrapartida, na adaptação cinematográfica, a gente vê assim que a greve, e isso foi na minha interpretação, claro, mas ficou muito claro assim, que greve ela é formada por um grupo de marginais. E que a polícia ela tem a função de apaziguar. E o modo que ela utiliza, o instrumento que ela utiliza é meter bala em todo mundo, como acontece. A força, né? Inclusive na greve que teve aqui no Paraná, quando a gente pensa naquela dos professores, que o antigo governador Beto Richa, ele soltou os cavalos dos professores, muitos feridos, machucados, muito sangue, na verdade, e aí nós temos essa visão um pouco estereotipada ainda, né? Aparentemente vem lá desde os anos 60, essa visão estereotipada que greve é formada por um grupo de pessoas marginalizadas, né? ou ainda como
já escutei pessoas vagabundas, né? Eles pintam eles, né? Falar eles é muito vago, mas em geral polícia, a própria classe patronal, né? Que são os empregadores, vão pintar os grevistas como baderneiros, né? Porque é fácil você jogar uma peste de baderneiro. Você pega o seu Otávio e o Braulio do livro, por exemplo. Eles estão na porta da fábrica incitando o pessoal a não entrar para trabalhar. Então eles encaixam no perfil do baderneiro aos olhos do patrão. Mas na verdade não é isso. Como a gente conversou, a greve é voltada à melhoria do trabalho, que muitas vezes não vem da conversa, né? É difícil chegar no patrão e falar, aumenta meu salário. Então tem um momento que a classe trabalhadora precisa agir de uma forma um pouco mais contundente. E contundente que eu falo não é violenta, tá? A greve, ela pode ser pacífica. E é essa greve que é legal, a greve que se utiliza de meios pacíficos, né? Especialmente quando a gente vê que esse outro lado da moeda que ele tem, ou melhor, quando a gente chama a atenção desse outro lado da moeda, dos patrões, especialmente, quando eles param e vê que não estão lucrando, e falam assim, opa, estou me ferrando. E aí sim eles conseguem atenção Negociar. E conseguem negociar. E toda greve, eu acredito que ela... Nunca vi greves marginalizadas. Claro que eu tenho a mídia que acaba marginalizando bastante, eu tenho pessoas que são infiltradas e que acabam marginalizando, só que no livro não é esse caso. Amanda, pra gente fechar um pouco o livro, por que a leitura dessa peça seria uma leitura urgente? Olha, eu acho que é uma leitura urgente pela situação que o país vive nos últimos anos, né? Então você tem aí um histórico de redução de direitos sociais no Brasil, que ele é muito importante. Independente de qual lado você defende, isso é inegável, né? A gente teve uma reforma trabalhista muito séria em 2017, teve uma reforma previdenciária importante no ano passado, em 2019. Então você tem uma redução de direitos sociais. E os direitos sociais, eles são direitos muito difíceis de serem conseguidos. Então foi só por meio de muita greve, muita luta, muito debate, muita negociação política que os trabalhadores conseguiram determinados direitos. Então, quando você vê isso sendo, hoje em dia, né, nesses últimos anos pelo menos, isso sendo apagado do nosso histórico, da nossa legislação, isso é muito perigoso. Então, eu acho que esse livro chama a atenção para essa necessidade que a gente tem de olhar para o coletivo em detrimento do individual. Isso é uma outra coisa que acho que hoje tem prevalecido, né? Esse olhar individual. Então, por que eu vou fazer uma greve? Por que eu vou me queimar com o meu patrão? Se eu posso ficar na minha, e aí se conseguir o aumento, conseguiu. Se não conseguir, eu continuo com o meu emprego, eu não vou preso, não vou sair de baderneiro, ninguém vai me demitir. Então, acho que isso também é importante a gente pensar. E ainda, devo dizer aí aos vestibulandos, principalmente, que eu tenho observado como professor, e eu fico muito feliz com isso, um privilégio dos vestibulares em dar atenção às obras sociais. Então você teve, por exemplo, na Unicamp há alguns anos, a entrada dos Segredos Racionais na lista de obras obrigatórias. Na UEL você tem agora esse livro, que é o Eles Não Usam Black Tie. Você tem um outro livro, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, da Carolina Maria Jesus, que também vai falar da favela. Então você tem todo um olhar voltado para a questão social do Brasil. Eu acho isso importante do vestibular fazer, e tem aí se repetido nas provas. Pessoal, não tentem pensar assim que os vestibulares estão tentando doutrinar os alunos, muito pelo contrário, está tentando quebrar um pouco dessa visão estereotipada ou fechada que tem sobre a sociedade. E como eu adoro falar, a gente entramos muito no discurso do Antônio Cândido, da literatura como instrumento social, de mudar um pouco a nossa realidade. Mas é isso, pessoal. Amanda, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Galera, siga aí nossa página Literacy Caio Vitor ou no Facebook Literacy Professor Caio Vitor, e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Me contem aí depois o que vocês acharam do final do livro. Vocês acham que o Tião tinha que ter acabado assim com o rabinho entre as pernas ou não? Obrigada, viu? Ou vocês acham que a Maria foi muito cruel? Tchau, tchau.